Bem-vindos ao nosso podcast Uma Questão de Mindset, onde vamos abordar temas sobre saúde estética, enfermagem, gestão e negócio. Convidamos-te a entrar na nossa sala e a assistir à nossa conversa. Bem-vindos ao episódio 10 e hoje vamos falar sobre a educação nos procedimentos. Sim, porque eu acho que também é importante nós educarmos e instruirmos os nossos clientes, as pessoas que querem ser cuidadas por nós, sobre aquilo que está a acontecer, sobre aquilo que poderá surgir no pós-tratamento, os cuidados a ter previamente, mas acima de tudo para despertar as pessoas sobre aquilo que é normal acontecer e sobre aquilo que não é normal que aconteça. Porque, obviamente, que existem muitos profissionais e cada profissional faz o seu procedimento e a sua forma de atuação de diferentes maneiras, mas o objetivo, obviamente, que é comum. E, portanto, existem várias formas de atuação, não é isso que está em causa, ainda bem que existem, porque também são diferentes formas de se pensar e de se atuar, mas o objetivo tem que ser sempre comum. E, obviamente, que também deve ser a melhoria da saúde da pessoa, sempre como finalizante, certo? Portanto, e quando uma pessoa, um cliente, percebe que afinal o objetivo final, não que seja um objetivo, mas afinal o que acontece não é tão saudável para ele, é importante ele estar desperto para isto, para depois também conseguir selecionar qual é que é o melhor terapeuta ou o melhor profissional para cuidar dele. E é neste sentido que nós hoje vamos falar. Exatamente. É muito importante, e isto vem um bocadinho no tema que já falamos num episódio anterior sobre a avaliação, mas agora vamos explorar aqui um bocadinho mais sobre esta informação que tem que ser transmitida cada vez mais e melhor por nós, como profissionais, ao cliente final, porque quanto mais instruído ele estiver sobre todos os cuidados que ele deve ter no pré, no pós, e todas as situações que possam acontecer adversas, em que ele já está precavido e já vai perceber que aquilo é normal de acontecer, se não é normal, estar à vontade também para nos contactar, em que nós também poderemos fazer esse apoio no pós-tratamento, ou seja, existe aqui uma série de informações que nós devemos transmitir desde o primeiro minuto ao cliente e que é importante para que ele também desenvolva o conhecimento, como tu disseste bem, para depois escolher qual é o profissional que se adequa mais a ele. Por isso, nós, como profissionais, quando começamos a fazer isso, por exemplo, nas nossas redes sociais, começamos a transmitir cada vez mais informação sobre os tratamentos ao cliente, ou uma lead, ou o que seja, porque muitas vezes ainda não são nossos clientes, são apenas pessoas interessadas. E quanto mais nós conseguimos transmitir esse conhecimento por todos esses canais, mesmo antes do cliente chegar até nós, mais nós estamos a conseguir que a pessoa tenha as condições ideais para selecionar aquele profissional que, no fundo, vai adequar-se àquilo que ele pretende e procura. Exatamente. E por isso eu acho que é importante nós fazermos esse trabalho já mesmo antes do cliente chegar até nós, e pronto, falando aqui um bocadinho do facto de também criarmos a nossa autoridade dessa forma, não é? Né? Principalmente em termos de redes sociais e de comunicação, de canais de comunicação com o cliente, é importante nós mostrarmos o que sabemos e mostrarmos como é que é o nosso procedimento, como é que nós fazemos aquele tratamento, porque não significa que os outros estejam errados, mas cada um lá está, tem a sua forma de atuar, de pensar e de definir o protocolo de tratamento, e quanto mais nós conseguimos dar essa informação ao cliente, mais ele se pode sentir conectado a nós e sentir que somos a pessoa ideal para prestar-lhe aquele serviço, não é, Adriana? Claro, depois isto também vai ser ajustado a cada cliente, porque há pessoas que são sempre mais interessadas e que também, por exemplo, podem ser da área da saúde, e então nós aqui podemos ter uma descrição mais pormenorizada, não é? Porque a pessoa vai perceber o que é que nós estamos a falar e porque é que estamos a fazer daquela forma. Às vezes, isto porque, lá está, isto acontece, eu faço muito isto e faço isto desde o início, porque lá está, vai haver sempre aqui uma ligação à enfermagem. E nós, durante os nossos estudos e depois também em ambiente clínico, eu estava habituada a explicar tudo àquela pessoa, não é? Àquela pessoa doente e porque é que acontecia, o que é que eu ia fazer a seguir, o passo a passo de cada procedimento. E isso não foi diferente aqui quando eu comecei o meu negócio. E então
Claro que há pessoas mais interessadas e que vão questionar e que querem saber Exato. mais, e essa para mim é a melhor parte, quando eu explico porque é que acontece e quais é que são os passos. Há outras que pronto, podem não ter tanto interesse, mas ficam informadas. Claro que eu não vou estar ali a dar uma aula de técnica, nem de anatomia, nem de fisiologia. Às vezes é preciso aprofundar mais os conhecimentos para justificar algumas coisas que possam acontecer ou que devem de ser feitas. Mas esta predisposição da profissional para demonstrar o seu conhecimento e justificar porque é que acontece daquela forma e não de outra é importante, lá está, mais uma vez, para transmitir confiança, transmitir conhecimento, e dar opção. Esta parte é importante, dar opção do próprio cliente decidir quem é que ele quer que cuide dele. Porque quando ele tem à disposição informação, ele depois consegue decidir: olha, afinal vou preferir aquela pessoa para cuidar de mim em vez daquela. Mas atenção, esta informação também tem de ser credível e tem de ter uma justificação plausível. Não é só agora começar a debitarmos aquilo que está na internet ou então copiar conteúdos de outras colegas das redes sociais só porque sim. Também têm que perceber o que é que estão a escrever e o que é que estão a dizer, certo? Pronto. E, Exatamente. e ter sempre uma vertente pessoal àquilo que estão a transmitir e personalizada àquela pessoa, porque aquilo que vocês aprendem às vezes não acontece com uma pessoa, não é? Pode ser muito diferente, porque cada pessoa tem as suas características, já estamos fartos de dizer a mesma coisa, mas é verdade. E então é sempre ajustado a. Mas isto acontece para quê? Precisamente para o próprio cliente fazer a sua decisão. E pronto, e está tudo certo. E explicar como é que funcionam efetivamente as coisas, e neste caso o procedimento de depilação definitiva, para que ele depois possa decidir continuar ou não. E Por estar sempre. Diz. Por outro lado, Adriana, com isto, nós, além de também conseguirmos transmitir lá confiança, autoridade perante o cliente e ele entender que nós dominamos aquele assunto, ao informá-lo das devidas precauções e situações que possam acontecer que sejam mais adversas, que estão muitas vezes relacionadas com o tratamento e que podem acontecer, no fundo, muitas delas até são normais, outras nem tanto, e ele estar precavido e saber como atuar se aquilo acontecer. Também é importante para, de alguma forma, o responsabilizar, porque há situações em que, num pós-tratamento, nós precisamos que o cliente faça determinados cuidados e que essa informação tem toda que vir de nós. O cliente não adivinha, não faz ideia, não percebe nada daquele assunto, não percebe nada daquele tratamento, não faz ideia daquilo que para nós muitas vezes é óbvio, e lá está, o óbvio para nós não é óbvio para os outros e muito menos para um cliente, e por isso, de alguma forma, nós, quando lhe transmitimos toda a informação, toda e mais alguma, quanto mais melhor, que seja pertinente para a situação, claro. O cliente também, de alguma forma, vai se sentir mais responsabilizado de assumir a parte dele, porque muitos dos tratamentos acontece que existe efetivamente uma parte no resultado em que a atuação é do cliente em casa. E E atenção, então, por aí, é importante, essa diz-me, informação também deve ser fracionada, não deve ser logo na primeira consulta de avaliação começar a debitar tudo e mais alguma coisa sobre aquele procedimento, porque para já não vai haver retenção dessa informação toda. Esqueçam, claro, isso não vai existir. Para nós, sim, porque estamos habituados e estamos muito mais sensíveis àquela informação, é o nosso dia a dia, portanto nós já sabemos como é que funciona, mas aquela pessoa pode estar a ouvir pela primeira vez e claro, não vai reter nem metade. Portanto, numa avaliação inicial, aquilo que nós temos que transmitir é o fundamental para iniciar e depois aproveitar os próprios tratamentos e as próprias sessões para ir acrescentando mais informação, para perceber quais é que são as dificuldades, perceber que, por exemplo, naquela altura a pele até pode estar mais sensível e que condições é que devem estar reunidas para melhorar as características da pele naquele momento. Portanto, é sempre uma avaliação contínua, voltamos a dizer, e exatamente. sempre ajustada àquela pessoa, não há como. E Mas, mesmo que não seja, e mesmo que seja informação repetida, é claro, muitas vezes necessário repeti-la também. mesmo, e repetindo ao longo dos tratamentos, ao longo das sessões, e repetindo e percebendo se o cliente também está a cumprir com a parte dele, se ele entendeu a informação como deve ser, perguntar-lhe se ele está a fazer X ou Y, para também perceber se está ajustado àquilo que nós tínhamos transmitido, porque depois existe muito também a percepção errada daquilo
que nós quisemos transmitir e ele entendeu de outra forma, a interpretação, já sabemos que, principalmente no português, existe aqui muitas situações de falhas de interpretação, e que muitas vezes levam ao que o cliente não tenha entendido que era preciso fazer determinada situação, não é? No pós-tratamento, e ele não está a fazer porque no fundo até achava que estava a fazer tudo bem e não está nada, ou seja, é super importante também, além Validar. vou dizer, validar cada vez mais a informação, repetir as vezes que forem necessárias até interiorizar. Uma das situações que nós aplicávamos no nosso negócio era muitas das vezes até escrever, ter um cartãozinho em que escrevíamos as recomendações para casa, principalmente aquelas mais importantes, porque como tu disseste bem, o cliente não retém, aquilo para nós é tudo informação básica, muitas vezes óbvio ao ponto de nós acharmos que nem temos que referir ao cliente, mas não, nós temos que, o óbvio tem que ser dito, nós temos que reforçar o óbvio cada vez mais e o cliente não tem o conhecimento que nós temos, por isso nós temos que constantemente estar a informá-lo e a educá-lo, lá está. Claro, O porque título deste episódio vem por aí, na educar verdade, nesse... na verdade é educar, portanto ensinar, educar, depois instruir, às vezes ensinar como é que deve fazer alguma coisa e depois obviamente que validar sempre esta informação, porque podemos até ensinar e instruir, mas temos que também perceber se aquela pessoa consegue fazer da forma como nós ensinamos, percebeu efetivamente o que é que nós estamos a dizer, portanto tem de haver sempre uma validação e sempre com o objetivo de melhorar a saúde daquela pessoa. Esse vai ser sempre o nosso objetivo e também com que ela depois também decida aquilo que é melhor para ela. Pronto, basicamente é isto. Isto, um exemplo que eu me estava a lembrar aqui agora, um exemplo, por exemplo, na cosmética, que eu acho que qualquer profissional da área, seja trabalha ou não trabalha diretamente com pele e com rosto, acha básico, por exemplo, os passos de uma limpeza, em que tu tens que limpar, tens que hidratar e depois proteger, e muitos clientes trocam estes passos, eles não percebem muito bem como é que isto funciona, e para nós parece tão básico, tão óbvio, que muitas das vezes nós vendemos o produto e nem explicamos ao certo como é que o cliente tem que aplicar aquilo. Passo 1, 2 e 3. Parece-nos tão óbvio, mas para ele não é. E depois o cliente envia-nos uma mensagem a perguntar, mas afinal como é que eu aplico isto? Ou então não aplica, deixa os produtos lá parados e depois na próxima sessão, quando nos visita, é que nós em conversa percebemos que ele não usou nada porque nem sabe ainda muito bem como usar. Muitas vezes o cliente até tem se calhar alguma vergonha de expor que não sabe como é que aquilo se faz e por isso parte de nós tornarmos essas informações que para nós são básicas, para o cliente nem sempre são, às vezes são também, mas são importantes ser ditas na mesma e isto é apenas um exemplo de que o básico para nós, para o cliente é importante e muitas vezes ele deixa de fazer, não está a aplicar os produtos neste caso, não está a fazer o tratamento como devia de fazer porque ele não sabe, porque ele já não se lembra, porque, pronto, porque realmente não captou, não entendeu se tem que colocar o protetor antes do creme, ou o creme, ou o protetor é o último, ou é o último, pronto, tem que trocar. Especialmente nos cuidados ao rosto existe muita confusão, é verdade. Porque também, entretanto, agora há mil e um passos, não é? Também só algumas coisas confundem muito. Sim, Outras que não são mas, assim tão mas importantes. isto foi só um exemplo que eu me lembrei de algo que tu achas tão básico, nós Sim, como profissionais parece-nos tão óbvio e então muitas vezes falhamos por aí, porque para nós aquilo não é necessário ser dito. E é necessário ser dito, e muitas vezes é necessário ser escrito. Nós, nas recomendações de cosméticos, tínhamos muito esse hábito, porque o cliente, posteriormente, se nós enviássemos um follow-up a perguntar então está a aplicar os produtos, como é que está a sentir a sua pele, está a sentir melhorias, muitas das vezes a resposta era que não estava a aplicar todos, porque já não se lembrava muito bem qual é que tinha que aplicar antes e depois, ou seja, uma troca de uma confusão ali na cabeça dele, que para nós não estávamos a entender e quando tu captas isto, começas a perceber que tens que fazer realmente aqui uma estruturação da informação para o cliente começar a aplicar. Isto é tudo educação, é tudo instruções que tu tens que transmitir ao cliente e quanto mais tu o instruís, mais ele evolui e tem capacidade de depois avaliar-te a ti como profissional, se és tu que realmente estás a prestar o cuidado e estás adequado às necessidades dele, estás a dar resposta a tudo que ele precisa, ou se ele eventualmente tem que procurar outra pessoa, porque e além eventualmente disso,
além de ele ficar com capacidade para decidir qual é que é o melhor profissional para ele, também ajuda na evolução do tratamento. Claro que se ele fizer tudo conforme é expectável, não é? Os passos todos de forma coordenada e estruturada, que depois também o resultado final, em complemento com o tratamento que ele está a fazer, não é? Os tratamentos de casa, home care e os tratamentos em gabinete, depois tudo em conjunto vai ter um resultado muito melhor. Portanto, não é só nesta parte de também é importante ele selecionar a pessoa certa para ele, mas depois também de complemento aos tratamentos que um profissional lhe está a prestar e depois todo em conjunto então potenciar um final. Sim. Claro, faz toda a diferença em muitos dos resultados dos tratamentos, completamente. Por isso, quanto mais informarmos o cliente e não, mesmo durante o procedimento, eu sou completamente apologista de que mesmo durante o procedimento nós devemos informar o cliente do que é que ele vai sentir, o que é que nós estamos a fazer, e muitas das vezes isso é falha nossa como profissionais, que nós estamos a transmitir o que é que nós estamos ali a aplicar, e o cliente muitas das vezes não é um cliente muito preocupado e realmente não quer propriamente saber o passo a passo, mas há muitos outros clientes que dão muito valor a esse sentido, a oportunidade nosso, de Isso lhes é dar. antecipar as sensações para a pessoa não ficar para já sob tensão e depois de não ter sensações desagradáveis que não estava a contar. Isso é fundamental, claro. Obviamente, quando nós começamos um procedimento, avisar: olha, eu para já vou começar. Agora, por exemplo, o exemplo da depilação laser. Vou iniciar com uns parâmetros mais baixos, agora vai sentir muito frio, porque aquilo está tão baixo, não é? Porque eu preciso de testar a sensibilidade, vai sentir frio e vou aumentando gradualmente e quando começar a sentir então o calor ou uma sensação de picada e aí já estamos então a entrar naquilo que deve sentir e eu vou novamente aumentando gradualmente até conseguir chegar ao seu nível de conforto, ao seu limiar de conforto, digamos assim. E pronto, mas lá está, eu não começo logo com valores elevados para causar desconforto àquela pessoa. Portanto, Claro, antecipar, informar sobre aquilo que vai acontecer é fundamental para. Agora, aqui já estamos a falar mais sobre o conforto dos tratamentos, mas é bom para várias situações, como vocês veem. Para o cliente, então, decidir quem é que quer, que cuida dele, para o próprio conforto, para o próprio conhecimento e depois para o complemento dos resultados no final de tudo. E é pronto, isso. terminamos A gente- assim. Ótimo. Terminamos assim este 10º episódio sobre a educação nos procedimentos, que deve ser contínuo e que deve estar presente em todas as sessões, obviamente, porque vai haver sempre alguma alteração que nós não tínhamos ainda presenciado anteriormente, ou até mesmo para precaver e planear o futuro, que também é importante. Completamente. E vemo-nos no próximo episódio, Adriana. Até Até à lá! próxima.